Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, na última aula nós falamos sobre o período do reino dividido. Nós falamos que as 12 tribos de Israel, que antes eram lideradas por um único rei, agora foi dividida. Por causa do fato de que o filho de Salomão, Roboão, não quis baixar, né, os altos tributos que as tribos pagavam, né, para o reino. E devido a esse fato, 10 tribos decidem se aliar a Jeroboão. Né? Nós vimos que Jeroboão, oficial de Salomão, ele recebeu uma profecia do profeta Aias de que ele governaria sobre 10 tribos de Israel. E assim formou-se então as tribos, o Reino do Norte. As tribos do Norte ficou conhecido como Reino do Norte, ou Reino de Israel. E o primeiro rei a governar sobre eles foi Jeroboão. Depois nós vimos que 2 tribos permaneceram leais à linhagem, à descendência de Davi, né, a Roboão, que era filho de Salomão. Isso para continuar uma promessa que Deus fez a Davi, de que seu trono, a sua dinastia, jamais teria fim. Então, por isso que Deus não tirou totalmente todo o reinado da dinastia de Davi, porque ele fez uma promessa a Davi. E nós vimos que com o passar dos anos, né, houve-se então uma sequência no Reino do Norte, no Reino de Israel, houve uma sequência de reis ruins, reis idólatras, reis que não agradaram ao Senhor. Isso se deu principalmente a Jeroboão, como nós vimos na última aula, porque depois de uma divisão política, nós vimos que também houve uma divisão religiosa entre o povo. Né? A gente viu que Jeroboão, temendo que o povo descesse de volta, né, indo a Jerusalém, os israelitas deveriam ir para Jerusalém durante as festas para dar seus sacrifícios a Deus, para prestar culto a Deus, e temendo que eles fizessem isso, né, os israelitas fizessem isso, o temor de Jeroboão é que essas pessoas voltassem a se aliar com Roboão e tirassem ele do reino. E temendo isso, ele decide construir 2 altares idólatras. Né? Nós vimos que teve um lá no extremo norte, que era o Indã, né? Onde ele construiu esse santuário, esse bezerro, e outro no extremo sul, em Betel. E a ordem foi, vocês não precisam descer mais para Jerusalém para fazer seus sacrifícios. Né? Olhem aqui seus deuses, aqueles que tiraram, né? Olha aqui seu Deus, aquele que tirou vocês do Egito, emprestem o culto a ele aqui. Né? Simplesmente mostrando que eles não precisavam mais ir até Jerusalém para fazer seus sacrifícios. Então aí, a partir de um erro político, né, houve-se também, né, esse erro, essa falha, essa divisão também religiosa entre o povo. Né? E um erro leva o outro. Nós vamos ver que durante todo o resto da história, nesse período, desse reino dividido, vários reis que sucederam Jeroboão no reino do norte, né, no reino de Israel, foram reis ruins, reis péssimos, enquanto os do sul, a dinastia de Davi, começou oscilando, né, entre uns reis bons, outros ruins, até no final se desencadear uma série de reis ruins. E lembrando que tudo o que aconteceu gerou consequências para a nação de Israel. Né? E eles vão ser destruídos por nações inimigas agora, nesse período que nós vamos estudar, por causa do pecado que eles estão cometendo, de se afastarem de Deus, de não quererem ter um relacionamento com Deus. Então, se um rei que está no poder não teme a Deus, não reverencia a Deus, a nação também vai se afastar cada vez mais de Deus
e a nação e tanto o rei serão idólatras e pecadores, e isso vai desencadear, então nós vamos ver agora nesse período, que é o período do exílio, que é o período do cativeiro, aonde Deus vai usar nações inimigas para destruir, primeiramente Israel, e depois de alguns anos, né, Judá. Então, abra a sua apostila na página 32, vamos falar um pouquinho sobre o período do exílio. O período do exílio é o período onde Deus vai usar nações inimigas para destruir tanto Israel como Judá, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, por causa do pecado deles, por causa do fato deles não se voltarem a Deus, da falta de obediência, de reverência a Deus, principalmente desencadeado por idolatria, né? Deus então vai usar nações inimigas para destruí-los. E vamos ver como isso se aconteceu e quais foram as nações que Deus usou para destruir tanto o reino do norte como o reino do sul. Ok? Então aí na sua página 32 tem essa introdução, você pode preencher aí com as lacunas vermelhas. Então vamos ver como isso aconteceu. Então, após a divisão do reino, Judá e Israel, ambos os reinados tiveram muitos reis. Eu mostrei essa lista no último vídeo, tá? Você pode voltar lá e ver a lista do número o tanto de reis que teve, tanto para Judá como para Israel. Os reis de Israel, no primeiro ao último, foram idólatras, e o povo acabou caindo cada vez mais na idolatria. Judá, apesar de também cair na idolatria, era muito mais fiel às leis e aos mandamentos do Senhor. E assim, por 200 anos, esses reinos estiveram algumas vezes em guerra um contra o outro, e outras vezes em período de paz e prosperidade. Muitos profetas foram enviados por Deus, tanto para pregar ao norte, para Israel, como no sul, para o Judá. Eu também mostrei essa lista de profetas, né, na última aula, né, o exemplo de Jonas, Oséias, Miqueias, Abacuque, homens que foram levantados por Deus para pregar tanto para o norte como para o sul. A mensagem central desses profetas advertia que o castigo divino viria, porque as duas nações estavam caindo na apostasia, caindo na idolatria, né, em Deus. Eles estavam sendo falhos, né, e por isso ia chegar o momento em que Deus teria que cumprir, né, a palavra que ele disse, né, lá em Deuteronômio, quando ele disse, em Deuteronômio 28, nós já estudamos, quando Deus iria amaldiçoar, né, todas aquelas maldições em Deuteronômio 28, que ele disse que iria acontecer se a nação, se o povo dele fosse infiel, Deus teve que cumprir a sua palavra, né? A profecia se cumpriu e o povo foi tirado de Canaã, a terra prometida, e foram levados como escravos para os países da Síria e depois nós vamos ver da Babilônia, o lugar do cativeiro. Então, por causa do pecado, da apostasia tanto de Israel, agora também de Judá, Deus vai tirá-los de suas terras. Eles vão perder as suas terras, né, por causa do pecado. Nações inimigas vão invadir a Israel e Judá, e Deus vai permitir que eles percam, que eles sejam levados como escravos por essas nações, simplesmente pelo fato de eles não obedecerem a Deus e de não prestarem culto somente a Deus, né? Então, nós vamos ver como isso aconteceu no decorrer da história, né? Quem foi primeiro e depois quem foi logo em seguida, depois de alguns anos, tá? Então, lembrando que Deus, ele profetizou, ou seja, ele alertou a nação do que iria acontecer. Deus simplesmente não fez com que as coisas acontecessem assim do nada. Deus alertou por meio dos profetas se eles não voltassem a se relacionar com Deus.
né? Vamos começar com Israel. Em Oséias 7, versículos 11 e 12, Deus profetizou, Deus anunciou por meio do profeta Oséias do que iria acontecer com eles. Lá diz assim, ó, Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Está falando de alianças, né? Então, eles são enganados facilmente, né? Tanto pelo Egito como pela Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Quando ele fala Efraim, ele está falando, como Efraim é uma tribo do norte, é uma tribo que está situada em Israel, então é uma mensagem para os israelitas. Olhem, acordem, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Vocês cairão, né? Quando forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eles vão ser apanhados por outras nações, pelo fato de não serem fiéis a Deus, né? Serão como pombas facilmente enganadas, porque eles não obedecem, porque eles não prestam culto a Deus, porque eles estão afastados de Deus, e Deus vai ter que cumprir o seu juízo em cima deles. Letra A, página 32. Com essa profecia, primeiro vai Israel. Então pode preencher aí. A idolatria continuou crescendo em Israel. E apesar da advertência dos profetas como Jonas, Amós, Oséias, que clamavam ao povo, que chamavam o povo para se arrependerem, o castigo veio mesmo assim, porque eles não se arrependeram, e o castigo veio. O profeta Oséias tinha avisado, a gente já leu esse texto agora. O profeta Oséias alertou Israel que eles seriam apanhados como aves em redes. E realmente isso aconteceu. Pode preencher aí na sua apostila. E a rede caiu. E a rede caiu no ano 722 a.C., quando Deus vai usar a nação que governa o mundo naquela época, que é a Síria, sobre o reinado de Sargão III. Eles invadem Israel, eles invadem as tribos do norte e levam Israel para o exílio. Tiram eles daqui e levam para outro lugar, para eles serem escravos. Então, por causa do pecado, eles foram invadidos pelos assírios em 722. Guarda esta data, né? Israel foi exilada, Israel foi invadida, Israel foi destruída em 722, sobre o comando, sobre o poder, sobre a nação da Assíria. Então Israel vai ser destruído pelos assírios, ok? Então, por causa do pecado e da idolatria, Deus vai tirá-los de sua terra. Eles vão perder aquele local e eles vão ser exilados. Depois de alguns anos, muitos anos depois, é claro que a Assíria tentou invadir Judá, eles não conseguiram. Lembra, porque por mais que eles estivessem, alguns reis estavam em pecados, alguns estavam andando no caminhos do Senhor. Então eles tentaram invadir Judá e não conseguiram. Então Judá não foi conquistada, não foi destruída pelos assírios. Mas, com o passar dos anos, né, e depois de uma sequência de reis ruins, Judá também seria destruída, mas por outra nação. Conforme a profecia que Deus fez através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 25, do versículo 8 e 9, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês, tribo de Judá, reino de Judá, as tribos restantes,
Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, todos os povos lá de cima, tá? Todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Então, depois, vai passar-se alguns anos, a Assíria vai perder território, vai perder o império, porque a Babilônia vai conquistar o mundo antigo, vai conquistar o mundo quando eles derrotam os assírios e eles se tornam os governantes do mundo, e eles é quem vão ser usados por Deus, como falou aqui. Deus vai usar Nabucodonosor, rei da Babilônia, para invadir Judá, para invadir o reino de Judá, para invadir as tribos do sul, e vai levar eles para o exílio, vai levar eles para o cativeiro. Ok? Então, depois de alguns anos, depois vai Judá. Então, lembrando que em 722 a Assíria destrói Israel e eles não existem mais, apaga eles do mapa. Só ficou Judá. E depois de alguns anos, Judá vai ser levada a cativeiro pela Babilônia. Então vamos lá. Com o desaparecimento de Israel, a nação de Judá ficou sozinha como povo de Deus. Mas os reis de Judá não aprenderam a lição. Em vez de olhar para o pessoal do norte, em vez de olhar a forma como eles foram levados por causa do pecado, de não se voltarem a Deus, eles não levaram isso como exemplo. Né? E eles foram castigados. Eles não aprenderam a lição e foram castigados. Foram idólatras também. Os últimos reis foram perversos, idólatras, e também foram levados como escravos. E eles também foram levados escravos para uma terra estrangeira. E isso aconteceu em 586 a.C. Lembra, de 722 a 586 passou-se aí um pouco mais de 100 anos, tá? E em 586, a nação que está governando o mundo agora não é mais a Síria, é a Babilônia, e a Babilônia vai invadir Jerusalém. Eles vão incendiar o templo, derrubar as muralhas da cidade e vai levar Judá para o exílio. Não só levar Judá para o exílio, mas como eles acabaram e destruíram a cidade de Jerusalém completamente. E ainda destroem o palácio real, importantes edifícios, e removeram o resto dos equipamentos, utensílios e objetos do templo. Eles levaram tudo embora, o que estava dentro do templo. Levaram ao todo 5.400 utensílios de ouro, prata e bronze para o tesouro da Babilônia. Então, esse foi o saque que eles fizeram quando invadiram Judá, invadiram a cidade de Jerusalém. Destruíram tudo. Além de levar eles para o exílio, eles saquearam todo o templo. Levaram muitas e muitas coisas. Tá? Conforme você vai lendo lá, a partir de 2 Reis 25, você vai vendo como que sucedeu esse evento. Tá? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e como se sucedeu todos esses fatos. Tá bom? Letra C, é o fim da nação judaica. Então, você pode pôr esse xizinho aqui também, porque eles foram destruídos, tá? Pode preencher isso daqui na sua apostila. Então, vamos falar sobre esse último ponto aqui da página 32, que é o fim da nação judaica. Com o exílio, o reino do norte desapareceu e do sul permanece, tá? Em questão de conquista, eles desaparecem, só que Judá ainda vai permanecer por causa, né, da promessa que Deus fez para Davi, né? Porque a gente vai ver, principalmente, que Jerusalém vai ter uma grande importância no Novo Testamento. E a gente vai entender como é que essa cidade que agora está toda destruída,
o que vai acontecer com ela com o passar dos anos. Tá? Um grande número de judeus foi levado para o cativeiro babilônico e um pequeno número permaneceu na Palestina, principalmente os velhos e doentes. E outro grupo fugiu para o Egito. Então, quando a nação da Babilônia veio, um grupo fugiu para o Egito, né, que é mais aqui para baixo. Né, depois que eles vieram, destruíram tudo, saquearam Jerusalém, destruíram, levaram o povo para o exílio lá para a Babilônia, lá para cima. E em Judá, aqui em Jerusalém, nas cidades aqui que compõem esse território, ficou então velhos, doentes, né, pessoas que eles não iam conseguir levar. Tá? Então, a nação vai permanecer, porque com o passar dos anos, a gente vai ver que eles vão se reerguer depois de alguns anos. Tá? Então, eles vão voltar para cá depois de alguns anos, conforme uma profecia que foi feita lá em Jeremias. A gente vai ler já essa passagem. Então, é a segunda parte que você precisa preencher aí na sua apostila. Tá? O exílio era o castigo de Deus previsto pelos profetas por diversas vezes, se não se arrependessem. Então, por diversas vezes, os profetas alertaram o povo que isso ia acontecer se eles não se arrependessem, mas o povo não se arrependeu. Os reis que estavam governando não se arrependeram e Deus castigou, mas não esqueceu dos remanescentes fiéis. Tá? E devido a esses remanescentes, né, e devido às promessas que Deus fez, né, principalmente a Davi, ele não se esqueceu dos remanescentes e das promessas que ele fez com o passar dos anos. Em Jeremias, né, a gente já leu esse texto, Jeremias ele vai profetizar a troca de alianças. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel ela foi quebrada. Mas alguém pode perguntar para mim, ou para você, né, alguém pode nos questionar, mas a aliança que Deus fez, ele disse que era uma aliança perpétua, uma aliança que jamais teria fim. Sim, se eles fossem obedientes. Tá? Se você quiser voltar lá para Deuteronômio 28, pode ler o capítulo todo de novo para entender isso. Eram promessas condicionais. Israel, as tribos, tinham que ser obedientes a Deus. Tinham que ser fiéis a Deus. Mas eles não foram. Então a aliança foi quebrada. Lembra que nessas alianças que Deus faz, Deus é a parte superior. Deus é a parte que estipula as regras e de como a aliança tem que ser feita. Cabe ao homem, a gente já falou isso, cabe ao homem unicamente a obediência. Mas Israel foi desobediente. E Deus prometeu, por meio do profeta Jeremias, que ele faria uma nova aliança. Ele disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. O povo foi idólatra. O povo foi falho com Deus. O povo foi falho com a aliança que Deus fez com Israel. E essa falha, esses pecados, lembra, o pecado gera consequência. Qual foi a consequência que aconteceu para a nação de Israel? Eles foram exilados. Israel, lá, as tribos do norte, nunca mais vai se ouvir falar neles. As de Judá, eles vão voltar depois de 70 anos, conforme um outro texto que nós vamos ler de Jeremias. As duas tribos de Judá ali, as tribos restantes ali de baixo, elas vão voltar depois de alguns anos para que haja a restauração de Jerusalém. Eles vão reconstruir o templo, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Eles vão reconstruir a cidade, mas nada vai ser como antes. Porque a aliança foi quebrada e uma nova aliança precisa ser firmada. E nós vamos ver quem vai fazer parte dessa nova aliança.
Com quem ele vai fazer essa aliança? Então, lembra que todas as promessas que Deus fazem parte do eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme o texto de Efésios. E no outro slide estava o texto de Efésios aí em cima. E essas promessas são a base, são a sustentação da história da redenção da humanidade. A gente já viu Gênesis 3, que é a promessa do descendente. Deus prometeu lá atrás que um descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 12, Deus fez 3 grandes promessas ao patriarca Abraão. 2 a gente já viu que foram cumpridas. A última, que era a bênção universal, vai ser cumprida ainda. Então ainda faz parte dessas promessas que Deus fez. Em 2 Samuel 7, a promessa que Deus fez a Davi de que o reino dele seria eterno, de que um descendente dele seria rei eterno, está para acontecer. E nós vimos agora. Jeremias 31, onde Deus prometeu que iria firmar uma nova aliança. Uma nova aliança vai ser feita nos próximos anos. Então essas promessas fazem parte, sustentam toda a história da humanidade, sustentam a eternidade, fazem parte do eterno plano que Deus tem. Então, por causa do pecado, o reino foi dividido. E por causa do pecado, os 2 reinos foram destruídos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o período da restauração. Nós vamos ver que Deus prometeu que Judá, a gente vai focar agora somente em Judá, porque Israel foi exilado e nunca mais se ouviu falar nas tribos do norte. Mas as tribos do sul ainda vão ter importância na história. E nós vamos ver na próxima aula algumas coisas que vão acontecer com o passar dos anos. Nós vamos ver que esse exílio babilônico vai durar 70 anos, conforme um texto de Jeremias que nós vamos ler também. Então, para que a gente possa continuar os nossos estudos, eu sei que eu estou pedindo muito para você ler o capítulo 2 de Daniel, mas é que esse capítulo é muito importante para nós entendermos as promessas que Deus fez a respeito do reino, de um reino eterno. Então, a história de Daniel se passa no império, inicialmente, nos primeiros capítulos, no império de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nós vamos falar sobre esse texto na próxima aula, tá? Então, ele é uma das pessoas que foi levada para o exílio. Ele estava em Jerusalém, ele morava lá, e quando ele era muito novo, segundo a história, ele foi levado aproximadamente entre 586, outros colocam mais para frente em 606, porque houve mais de uma invasão da Babilônia em Jerusalém, tá? Nas tribos de Israel. Então a gente vai ver que Daniel tem uma importância muito grande para a história, né? E a gente vai ver com calma nas próximas aulas sobre essa profecia. Então, se você não leu, leia, tá? Não esquece de ler esse texto. Então, que Deus continue te abençoando, que você tenha entendido esse período do exílio, o motivo pelo qual a nação foi exilada. Depois a gente viu como Israel foi exilado, por quem, e depois do sul, e como eles foram exilados. Lembra de decorar essas 2 datas, tá? Israel foi exilado em 722 e Judá foi exilada, foi levado cativeiro como escravos em 586, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o período do exílio, da restauração, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.